Quando abrimos o livro de Zacarias, encontramos uma das mensagens proféticas mais profundas e espiritualmente densas do Antigo Testamento. A pergunta que naturalmente surge é: por que Deus levantou Zacarias naquele momento específico da história de Israel e o que essa mensagem tem a dizer para a igreja de hoje? Para compreender isso, precisamos olhar atentamente para o contexto histórico, literário e teológico em que essa profecia foi anunciada. O livro de Zacarias foi escrito após o retorno do povo judeu do exílio babilônico. Aproximadamente 70 anos antes, Jerusalém havia sido destruída pelo Império da Babilônia. O templo havia sido arruinado e o povo havia sido levado cativo. Entretanto, Deus já havia prometido que o exílio teria um tempo determinado e que seu povo voltaria para reconstruir a cidade e o templo. Esse retorno começa a acontecer quando o Império Persa conquista a Babilônia e o rei Ciro permite que os judeus retornem para Jerusalém. É nesse cenário que surge o ministério do profeta Zacarias. Ele começa a profetizar aproximadamente no ano 520 a.C. Durante o reinado de Dario, Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu, e ambos tinham a missão de despertar o povo para retomar a reconstrução do templo, uma obra que havia sido interrompida por desânimo, oposição política e negligência espiritual. Logo no início do livro, Zacarias apresenta um chamado direto ao arrependimento. Ele diz: "Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós." No hebraico, a palavra usada para tornar é shuv, que carrega a ideia de retorno, de mudança de direção. Não se trata apenas de um arrependimento emocional, mas de uma reorientação completa da vida em direção a Deus. Esse princípio atravessa toda a teologia bíblica. Deus chama o homem ao arrependimento para restaurar a comunhão perdida. Depois desse chamado inicial, Zacarias recebe uma série de visões noturnas, extremamente simbólicas. Essas visões não são meras imagens místicas. Elas carregam significados teológicos profundos sobre a restauração de Israel e o plano redentor de Deus. Na primeira visão, por exemplo, Zacarias vê cavalos entre murteiras em um vale. Os intérpretes entendem que esses cavaleiros representam mensageiros divinos que percorrem a terra. A mensagem que eles trazem é surpreendente. A terra está tranquila, enquanto Jerusalém ainda se encontra em ruínas. Isso leva a uma intercessão diante de Deus, e o Senhor responde com palavras de consolação, prometendo restaurar Jerusalém e reconstruir o templo. Outro momento extremamente importante ocorre na visão do sumo sacerdote Josué. Josué aparece diante do anjo do Senhor com vestes sujas, enquanto Satanás o acusa. As vestes sujas simbolizam a culpa e o pecado do povo. No entanto, Deus ordena que suas vestes sejam trocadas por roupas limpas, declarando que a iniquidade foi removida. Esse texto possui uma dimensão profundamente messiânica e teológica, pois revela que a purificação do povo não viria por mérito humano, mas por intervenção divina. Essa ideia encontra seu cumprimento pleno na obra redentora de Cristo, que remove o pecado e concede justiça ao pecador. Uma das visões mais conhecidas de Zacarias aparece no capítulo 4, onde o profeta vê um candelabro de ouro alimentado continuamente por duas oliveiras. O significado dessa visão é explicado na famosa declaração: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Aqui encontramos um princípio central da teologia bíblica. A obra de Deus não é sustentada pela capacidade humana, mas pela ação do Espírito de Deus. Essa verdade ecoa também no Novo Testamento, quando Jesus declara que a missão da igreja depende do poder do Espírito Santo. Além dessas visões de restauração, o livro de Zacarias também contém algumas das profecias messiânicas mais impressionantes do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias anuncia a entrada humilde do Messias em Jerusalém. "Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado em um jumento." Séculos depois, essa profecia se cumpre de maneira direta na entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém. Outra profecia profundamente significativa aparece em Zacarias, onde o Senhor declara: olharão para mim, a quem traspassaram. O Novo Testamento aplica essa passagem à crucificação de Cristo. Isso mostra como Zacarias não fala apenas sobre a restauração de Jerusalém, mas também sobre o plano redentor que culmina na morte e na glória do Messias. Do ponto de vista teológico, o livro de Zacarias revela 3 grandes verdades. Primeiro, Deus continua governando a história, mesmo quando seu povo atravessa períodos de crise. Segundo, a restauração espiritual sempre começa com arrependimento e retorno a Deus. Terceiro, todas as promessas de redenção apontam para a pessoa do Messias. Quando trazemos essa mensagem para os dias atuais, percebemos que a situação espiritual da igreja muitas vezes se assemelha àquela do povo que voltou do exílio. Há desânimo, distrações e prioridades equivocadas. Muitas vezes a obra de Deus é colocada em segundo plano, enquanto as pessoas se ocupam apenas com seus próprios interesses. A mensagem de Zacarias continua ecoando com força. Deus chama seu povo a retornar para Ele, a confiar no poder do Espírito e a olhar para o Messias como o centro de toda a esperança. Portanto, estudar Zacarias não é apenas um exercício histórico ou acadêmico, é um convite à renovação espiritual. O profeta nos lembra que Deus ainda está restaurando seu povo, ainda está chamando ao arrependimento e ainda está cumprindo suas promessas. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Qual parte do livro de Zacarias mais chama a sua atenção? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhando sua compreensão do texto bíblico. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também desejam crescer no conhecimento da Palavra de Deus.